Olá pessoal, professor Alberto aqui com vocês mais uma vez. Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui no nosso canal. Hoje eu estou trazendo o conteúdo trigonometria na circunferência, beleza? Mas antes de começar, eu peço a você que se inscreva no canal, ative as notificações e, é claro, deixe o like aí no vídeo para fortalecer e compartilhe também com toda a sua galera, beleza? Na aula de hoje nós vamos trabalhar conceitos básicos de trigonometria na circunferência. E para iniciar, nós vamos entender o que são arcos da circunferência. O que é um arco da circunferência, tá? Beleza? Então, olha só, um arco nada mais é, um arco de uma circunferência, nada mais é do que uma parte da circunferência. Seria a distância entre dois pontos destacados na circunferência. Exemplo aqui, ó, observe bem nessa circunferência. Eu tenho aqui, ó, o ponto A e o ponto B. Então, a distância de A até B corresponde a um arco, e a gente chama aqui de arco AB, beleza? Mas observe bem que eu tenho aqui, ó, o arco de A para B, nesse sentido, tá? Saindo de A para B, essa parte vermelha que você está observando, eu chamo de arco AB. E tem um arco nesse outro sentido aqui, ó, beleza? Observe essa parte preta aqui, ó. Também nós chamamos de arco AB, tá bom? Mas como distinguir um do outro? Qual a forma ideal, a forma mais simples de distinguir um do outro? Observe bem essa outra circunferência. Olha, eu coloquei aqui os dois pontos, novamente o ponto A e o ponto B. Nós temos novamente o arco AB nesse sentido e o arco AB nesse outro sentido aqui, tá? Para distinguir um do outro, um arco do outro, a gente pode determinar um ponto entre uma extremidade e outra, ó, como eu fiz aqui, ó. Entre A e B nesse sentido aqui, eu coloquei o ponto P, tá? E aí eu tenho nesse caso aqui o arco AB passando por P. Então, nesse caso aqui, eu estou me referindo a este arco, ó, tá bom? Nesse outro caso aqui, ó, eu fiz algo semelhante. Eu coloquei aqui, ó, o ponto Q. Então, aqui fica fácil para saber que este arco aqui, ó, AB, está passando por Q. Então, eu tenho a representação dessa forma aqui, arco AQB, tá? Detalhe importante, o símbolo de arco é essa curvinha entre as letras, tá? Que corresponde às extremidades. Eu tenho aqui a extremidade A e a extremidade B, e aí eu faço um arcozinho em cima, tá certo? Quando você visualizar isso aí, tá? Duas letrinhas e um arcozinho em cima dessas letrinhas, corresponde a um arco de uma circunferência, beleza? Nós podemos ter também arcos onde as extremidades elas são coincidentes, tá certo? Pode acontecer aí de você ter uma situação como essa daqui, onde o ponto A coincide com o ponto B, ou seja, eles ocupam a mesma posição. E aí, nesse caso, nós temos duas situações. Nós vamos ter uma situação em que nós podemos chamar de arco nulo, ou seja, a extremidade de A está exatamente em cima de B e aí ela não sai do lugar, ou seja, não faz percurso algum, então subtende-se dizer que você tem um arco nulo, tá certo? Ou você tem um arco completo, que seria o quê? Seria fazer todo o trajeto em torno da circunferência, sai de A para chegar em B, faz todo o trajeto da circunferência e aí você tem uma volta completa na circunferência, que aí nesse caso aí você chama de arco de uma volta. E aí, para representar esse arco maior, nós colocamos novamente aquela letrinha de destaque, tá? Aquele ponto de destaque, onde eu sei que neste arco, saindo de A, vai passar por P e vai chegar em B, beleza? E aí eu tenho um arco de uma volta completa, tranquilo? Nós podemos ter também arcos de extremidades que representam o diâmetro da circunferência, tá? O diâmetro nada mais é do que esse segmento de reta aqui, ó, que sai de um lado para o outro da circunferência, passando pelo centro, né, pelo meio, tá bom? Então nós temos aqui, ó, o ponto A e o ponto B, certo? Observe que eles estão ligados pelo diâmetro. Nesse caso, nós temos aqui arcos de meia volta da circunferência, de metade da circunferência. E esses arcos de meia volta nós podemos chamar também de semicircunferência, que corresponde à metade da circunferência, tá certo? Vamos ver agora a medida de um arco de circunferência, tá? Vamos lá, vamos observar aqui esse primeiro exemplo, ó. Eu tenho aqui o arco AB, certo? Observe que esse arco ele está determinado pelo ângulo central alfa, tá bom? E o que seria a medida desse arco?
A medida de um arco de circunferência, ele depende do ângulo, tá? Desse ângulo central alfa que nós temos aqui. A medida do arco é exatamente igual a esse ângulo central. Então, a medida desse arco AB, ele é igual à medida do ângulo AOB, que no caso é alfa, tá? Tá aqui destacado, ó. É a medida alfa. Eu coloquei uma observaçãozinha importante aqui para você lembrar como encontrar a medida de um arco de uma circunferência. É só você lembrar que a medida do arco depende de quê? Depende do ângulo, depende desse ângulo central aqui. Se você tem um arco determinado por um ângulo, a medida desse arco é também a medida do ângulo, certo? Imagine aqui que o ângulo fosse de 30 graus. Qual seria essa medida desse arco AB? Seria 30 graus, tá bom? Eu falei para você aqui, né, uma das unidades de medida de arco de circunferência, que é o grau. Mas existe uma outra unidade de medida que eu vou comentar com você um pouquinho mais à frente, tá certo? Então continue acompanhando aqui, deixa o like aí para fortalecer e aguarde aí mais um pouquinho que eu vou falar das unidades de medida daqui a pouquinho, beleza? Então vamos lá. Vamos agora entender o que é comprimento de um arco de circunferência. Não vamos confundir comprimento de um arco com medida de um arco, tá? Existem as diferenças, então temos que ter cuidado ao analisar isso aí, tá certo? Então vamos entender o que é comprimento. O comprimento de um arco, ele depende do tamanho do ângulo, certo? Ou seja, ele é diretamente proporcional ao ângulo e ele é diretamente proporcional também ao raio. Ou seja, quanto maior for o ângulo, maior é o comprimento. Quanto maior for o raio, maior é o comprimento. Eu coloquei aqui para vocês, olha, duas circunferências concêntricas, ou seja, elas têm o mesmo centro. Observe que essa circunferência preta, tá, de cor preta, e essa outra aqui maior de cor vermelha. Se você analisar, vai perceber o seguinte, olha, esse raio aqui, ó, tá, dessa primeira circunferência, que eu vou representar por Rzinho, ele é menor do que esse raio aqui, ó, que eu vou representar por Rzão. Observe que o ângulo dessa primeira circunferência é exatamente igual ao ângulo da segunda. Então, a medida do arco AB, ela é igual à medida do arco CD, porque o ângulo é o mesmo. Mas olha só na hora de determinar o comprimento. O comprimento nada mais é do que a distância linear do ponto A, tá, ao ponto B, ou seja, a distância em linha reta de uma extremidade até a outra. Tá certo? Então seria a distância de A até B para saber o comprimento do arco AB. Ah, professor, e como é que faz para determinar o comprimento do arco CD? Mesma situação, ó. Seria a distância linear entre os pontos C e D. Observe que aqui fica fácil. Visualmente você percebe que o comprimento de AB é diferente do comprimento de CD. Ou seja, esse comprimento aqui AB, ele é menor do que o CD, tá? Porque eu vou analisar sempre a distância linear entre essas extremidades aqui, ó, tá? Não pode esquecer. Já a medida do arco é determinada pelo ângulo. O comprimento é diretamente proporcional ao ângulo. Quanto maior é o ângulo, maior é o comprimento. Quanto maior é o raio, maior é o comprimento, tá certo? Existe uma relação matemática que nos permite calcular o comprimento de um arco, tá? Observe aqui nesse exemplo, ó, eu tenho aqui este arco tem um ângulo central alfa, as extremidades AB, e eu coloquei esse L aqui para representar comprimento, tá? Já que nós temos que analisar a distância linear entre os dois pontos que representam as extremidades de um arco, no caso aqui AB, tá certo? Nós podemos determinar essa relação utilizando uma regrinha de 3 básica, tá bom? Para isso, nós temos que lembrar o seguinte, olha, essa relaçãozinha matemática aqui que determina o comprimento de uma circunferência. O comprimento de uma circunferência é 2πr, tá bom? Então, eu já sei que o comprimento linear de uma circunferência completa é 2πr. Eu sei também que uma circunferência é dividida em 360 partes, tá certo? E aí eu posso fazer uma relação entre essas 360 partes, que são ângulos, tá? Então é a parte angular, com o 2πr, que é o comprimento da circunferência, ou seja, é a medida linear da circunferência completa.
Então, 360 graus, que corresponde à circunferência completa em ângulos, é exatamente a mesma coisa que 2πr, que corresponde ao comprimento linear da circunferência completa. Então, se eu tenho aqui, por exemplo, um arco de medida alfa em grau, certo? Em grau, ou seja, medida angular, esse arco corresponde ao comprimento L, tá bom? Então eu posso dizer que 360 graus está para alfa, assim como 2πr está para L. E aí eu utilizo a propriedade fundamental das proporções, né? 360 vezes L dá 360L, que é igual a alfa vezes 2πr, que dá alfa 2πr. Como o objetivo é determinar L, que é a medida do comprimento, eu isolo ele no primeiro membro e jogo 360 para o segundo membro. Aqui a gente faz uma simplificação, olha. 2 e 360 são divisíveis por 2. Dividindo 2 por 2 vai dar 1, 360 por 2 vai dar 180. Então, L vai ser igual, certo? A essa relaçãozinha matemática. Alfa, que é o ângulo, tá? O ângulo que determina o arco, vezes π, que nesse caso é comprimento, vai ser 3,14, vezes o raio, que vai aparecer no arco, tá? Dividido por 180, beleza? Então não vamos confundir mais comprimento com medida de arco de uma circunferência. A medida de um arco depende do ângulo. O comprimento de um arco ele é linear, é a distância entre as duas extremidades do arco em linha reta, tá bom? E a relação que nos permite calcular esse comprimento é essa daqui, certo?